Glória a Deus, cumprimento a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a esse Deus maravilhoso, pois até aqui Ele tem nos ajudado. Eu que seria de nós se não fosse o Senhor? Temos que aguentar firme, porque nós não podemos parar. Temos pessoas que dependem de nós, quando nós, aleluia, achamos que o processo está tão difícil, nós olhamos para o lado, vemos nossas famílias, nossos filhos, esposo, responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Quem tem pai, quem tem mãe, família, irmão, porque tudo isso, se o Senhor te chamou dentro da tua casa, foi com uma responsabilidade. Mas às vezes a gente sabe que o fardo pesa. Mas tem um momento que o Senhor não deixou, aleluia, não falou para nós largar. Todo o tempo que o Senhor está, pega a tua cruz e anda. Aguenta firme, não é tempo de parar, eu que estou te ajudando, eu que estou nesse processo. Está doendo, mas você vai vencer. Nós vamos vencer, independente da situação. Independente, aleluia, do que o inimigo tenta colocar em nossa mente. Mas em nosso coração, aleluia, nós sabemos que nós já somos mais do que vencedor. Porque ele tenta, aleluia, querer nos iludir, colocando a seta dele, aleluia, para que ele nos confundir. Mas aquele que nos comprou, aleluia, nós somos libertos por ele, aquele que é liberto. Nós temos, aleluia, a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Independente que outra voz tenta querer nos conduzir, mas temos uma voz que mora aqui dentro, o Espírito Santo mora em nós, e a voz do Espírito Santo fala mais alto em nosso coração, e aí nós entendemos que nós não podemos parar, que nós vamos tentar firme, porque depois do processo, aleluia, nós vamos receber a vitória. Todo propósito tem um processo. E neste processo, temos só que permanecer na presença, que o melhor você vai fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos assim deixando a palavra do Senhor nesta noite. Se encontra lá em 1 Samuel, versículo muito conhecido, mas que nesta noite o Senhor vai falar de forma poderosa em meu coração, no coração da igreja. 1 Samuel 11. Estamos no culto de primícia. E Ana orou por essa primícia. Ana chorou por essa primícia. Ana estava amargurada, desejando essa primícia, aleluia, na sua vida. 1 Samuel 1:11. Não, 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11. Vamos falar lá de Ana. Aleluia. Todos encontraram? Quem encontrou está aí no mural, está lendo no meu celular, porque meu óculos eu não trouxe e a minha Bíblia, a letra é muito pequena, que nos diz. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te livrares, e da tua serva não te esqueceres, mas me deres um filho varão, ao Senhor darei, por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra de uma mulher que estava sendo humilhada, aleluia, que tinha uma rival, tinha uma penina na vida, tinha seu esposo, que tinha essa outra mulher chamada Penina, que gerava filho, e que por ela gerar e Ana não gerar, ela pirraçava Ana o tempo todo, ela zombava de Ana o tempo todo, ela jogava na cara de Ana
E quando ele chegou para Ana, aleluia, para advertir Ana, Ana chegou: não toma por mim, por filho de Belial. Eu estou aqui orando com amargura de alma. Eu estou clamando, aleluia, porque eu preciso de algo. Eu desejo algo, aleluia. Eu oro, aleluia, porque eu quero, desejo ser mãe. Era um desejo tão simples, amado. Ela só queria gerar. Ela só queria, aleluia, poder segurar o seu filho no colo. Ela só queria, aleluia, ter o privilégio de dizer, aleluia, que ela não era mais estéril. Ela podia gerar. Ela podia gerar. E aí naquele momento, orando, clamando, ela fez essa oração e falou para o Senhor e fez aquele voto: se atentamente se ouvires a aflição da tua filha e ouvir, aleluia, a sua voz, e lhe deu um filho, um varão. Como é contraditório uma mulher orar tanto, uma mulher padecer tanto, uma mulher desejar tanto, aleluia, gerar, para depois dar. Porque o voto dela era: eu quero gerar, mas eu vou te devolver. Vai ser minha primícia, mas a minha primícia não é minha. A minha primícia eu devolverei ao Senhor. Eu entregarei Ele para o templo, para te adorar, para te servir. Aleluia. E quando ele entendeu o propósito daquela mãe aflita, aleluia, ali o Senhor falou pela boca de Eli: vai em paz, e será concedido a tua petição. Ana já saiu dali de uma forma diferente. Aquela Ana amargurada já não estava amargurada mais. Aquela Ana que não comia já saiu dali, aleluia, glória a Deus, com desejo de se alimentar, porque ela já sabia que o milagre dela já estava sendo gerado. E quando ela desceu, todos nós sabemos a história, o Cana conheceu, foi ali, teve relação e ali Ana gerou. Mas em um momento, aleluia, Ana se arrependeu do voto que ela fez. Ela só esperou desmamar aquela criança para o devolver no templo, para cumprir o seu voto, para dar a sua primícia, aleluia, para o Senhor. E hoje o que nós estamos fazendo, amados? Será que nós estamos devolvendo a primícia para o Senhor? Será que nós estamos dando valor, aleluia? Porque da mesma maneira que Ana devolveu a sua primícia para o Senhor, para o servir, lembramos que o nosso Senhor também, aleluia, Ele deu a primícia dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Foi através dessa primícia, aleluia, que hoje nós temos esse direito de estar aqui. Se nós todo tempo lembrar dessa primícia, aleluia, nós vamos estar com o nosso coração sempre grato, para reconhecer que nós precisamos devolver as nossas primícias ao Senhor. Primícia do nosso tempo, primícia do nosso salário, primícia das nossas ofertas, primícia do nosso celeiro, primícia do nosso tempo na casa do Senhor de qualidade, primícia para fazer a obra dele com qualidade, aleluia, primícia para chegar aqui e dar o seu melhor louvor, primícia, aleluia, para estar aqui, aleluia, entrar por essas portas
continua do nosso lado, continua ali debaixo das nossas asinhas. Mas Ana não teve esse privilégio, amados. Ana via o seu filho de ano em ano, como ela subia ao templo para orar. Mas ela não se importou, aleluia. Ela apressou a cumprir o voto que ela fez. Ela devolveu a primícia, aleluia, glória a Deus. E quantas das vezes, aleluia, nós deixamos a desejar, aleluia, glória a Deus, com o voto que nós fazemos, com aquilo que nós prometemos. Chega na virada do ano, nós prometemos, fazemos uma lista. Oh Senhor, esse ano eu não fiz nada, mas o ano que vem vai ser assim, 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 assado. O ano já está findando. Será que todos, aleluia, que falou que seria diferente, fizemos a diferença? É uma reflexão. Mas Ana não. Ela voltou e se apressou em cumprir o seu voto. E nós precisamos, aleluia, a cada dia saber que os nossos filhos é do Senhor, herança. A nossa primícia é do Senhor. Em todos os aspectos, a primícia é do Senhor. Quando nós entendermos que precisamos, aleluia, dar a nossa primícia, devolver a nossa primícia ao Senhor, porque nós não damos nada a Deus, irmão. Às vezes nós achamos, aleluia, que somos bonzinhos. Ah, porque eu dou dízimo, não estamos dando, nós estamos devolvendo. Porque quem deu verdadeiramente foi o Senhor. Ele realmente nos deu. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu o direito de ser religado a Ele. Ele nos deu o direito, aleluia, de ser filho. Ele nos deu. E nós ainda não agradecemos, não somos gratos, Senhor, como devemos ser. Mas a fidelidade de Ana, aleluia, Ana não se esqueceu do que prometeu. Deus respondeu as suas orações e ela cumpriu exatamente como havia dito. Depois de desmamá-lo, levou a Samuel ao templo e entregou. Ana cumpriu o que prometeu. E Deus deu uma marca, aleluia. Foi ali uma marca de fidelidade. O que Ana fez ficou aqui marcado para nós, aleluia. Meditar e realmente ver como vale ser fiel ao Senhor. Porque aquela mulher que só queria gerar para devolver, o Senhor abençoou o seu ventre. Além da aleluia dela ter tido aquilo que ela devolveu, ser, aleluia, usado como instrumento na mão do Senhor, o Senhor abençoou Ana com mais filhos, aleluia. Ela teve o prazer de gerar, de cuidar, de ser mãe diante da população, aleluia. Aquela que o perseguia, aleluia, tinha que olhar para ela e dizer: verdadeiramente Ana é uma mulher abençoada, porque foi o próprio Deus que abriu a sua madre, aleluia, o seu ventre. Foi o próprio Deus que gerou, aleluia, o seu milagre no seu ventre. A fidelidade de Ana, aleluia, cumpriu. Ela não ficou com o menino por mais tempo, não adiou, a fidelidade dela foi imediata. Isso mostra que quem vive para a glória de Deus cumpre o que diz. A bênção, aleluia, ela entregou no altar do Senhor. Eu imagino a cara de Eli quando ela chegou ali com aquela criança.
para devolver, aleluia, no tempo para o Senhor. E Samuel foi para um lar estruturado. O lar que Samuel foi estava estruturado, não estava um lar abençoado. Não era um lar, aleluia, que humanamente, se a gente for olhar pela Bíblia, convia Samuel ser criado naquele lar. Mas o Senhor, aleluia, usou Samuel para restaurar aquele lar que estava desorganizado, aquele lar que estava desestruturado. O lar de Eli, aleluia, os filhos dele estavam fazendo coisas horríveis aos olhos do Senhor. E o Senhor precisava. Tudo foi com propósito, amado. Samuel veio com um propósito. Quando Ana devolveu o propósito, aleluia, de Samuel ali, para ser cumprido pelo Senhor. E ali o Senhor agiu na vida de Samuel de uma forma tão bonita, tão linda. Porque chegou o tempo que o Senhor usou Samuel para trazer à tona, para trazer à luz da palavra que estava acontecendo com os filhos de Eli, com a casa de Eli. Aleluia. Ele tinha perdido o controle. Eli, aleluia, glória a Deus, era um homem de Deus, mas se deixou, aleluia, fazer vista grossa pelo que seus filhos estavam fazendo com o tempo. Será que ele não sabia o que os seus filhos estavam fazendo? Sabia. Mas ele preferiu fazer vista grossa. É por isso, amado, que cabe nós, que temos fidelidade com o Senhor, corrigir aquilo que nos cabe, que nos tenha, nos dá o direito de corrigir. Porque se nós não fizermos, Deus vai fazer. De uma forma ou de outra, Deus vai agir. Deus, Ele é fiel. Deus não ia deixar que a primícia de Ana se perdesse dentro daquele lar. Ele precisava, aleluia, fazer algo. Porque o lar que Samuel precisava ser criado, precisava ser um lar, aleluia, estruturado. E Deus agiu, Deus fez isso na vida de Samuel, fez na vida de Ana, com aquela gratidão dela de entregar, antes mesmo de um Senhor, aleluia, abençoar Ana, ela já tinha devolvido. E ali, quando ela entregou, que ela deixou, aleluia, a sua primícia ali para, aleluia, para Eli, na casa do templo do Senhor. Ela não voltou para casa para choramingar. Ela não voltou para casa triste, não. Ela estava alegre. Porque, aleluia, lá no versículo 2, nós vamos ver Ana cantando um cântico de vitória. E não é diferente. O Senhor está querendo, aleluia, esperando de nós esse coração alegre, esse coração, aleluia, contrito, esse coração amoroso, esse coração desejoso de se doar, de fazer, aleluia, a obra do Senhor com zelo, e ter alegria em fazer, e ter alegria em dizer, aleluia, eu vou doar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. E quando nós olhamos, aleluia, e não vê que isso está sendo, aleluia, recíproco, que a igreja não está verdadeiramente, nós estamos falando daqui da nossa igreja, estou falando do modo geral, não vê mais essa gratidão nas pessoas, não vê mais esse amor em se doar na obra, em fazer a vontade de Deus, em reconhecer que a primícia que o Senhor nos deu, aleluia, em
irmão. É na maneira que você, a igreja age, aleluia. É da tua maneira diferente de agir que o povo lá fora vai ver verdadeiramente, aleluia. Ali está uma pessoa que tem um coração grato, um coração generoso, que ama, que perdoa, que estende a mão, que não faz nada, aleluia, por interesse, mas por gratidão ao Senhor, aleluia. Não faz nada por tristeza. Não adianta nós devolver e depois voltar triste para casa, dizendo: ah, se eu não tivesse entregado, eu podia pagar isso, pagar aquilo, eu podia fazer isso, fazer aquilo. Não, meus amados, coloca, aleluia, para e voltar. Deixa, confia, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Ana confiou, Ana veio, devolveu, deixou voltar, confiou e Deus acrescentou. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. O Deus que acrescenta, aleluia, ainda é o mesmo. Ele não mudou, não vai mudar, nem na minha, nem na tua vida, amados. O que está mudando é eu e, aleluia, nós, a igreja, a forma que estamos agindo é que está mudando. E a bênção está sendo retardada. A bênção, aleluia, está sendo vetada. Mas não é culpa de Deus, é as minhas ações, é as suas ações, é as nossas atitudes de não querer devolver no altar o que é do altar. Devolva o que é do altar, meus amados. Não fica, aleluia, achando que é seu porque não é. Se eu não tivesse ficado com Samuel, como seriam as consequências na vida de Ana? Mas ela entendeu que Samuel não era dela, Samuel era do altar. Ela devolveu, ela colocou, ela confiou. Não retenha o que é do altar, não retenha. Não acha que é seu o que não é seu, porque depois as coisas se complicam. Aí vem a doença, a enfermidade entra, a dificuldade, aleluia, financeira vem a fraqueza espiritual. Tantas coisas acarreta, aleluia, na vida daquele que quer reter o que é do altar, é do altar. Traga a sua primícia para o altar, devolva ao altar. Eu não quis saber o que ia acontecer com Samuel, porque Samuel não era mais dela. Samuel era do altar. Ela chegou lá e deixou no altar. E de ano em ano ela ia lá ver seu filho, levar as vestes que ela fazia, trazia ali um agrado. Mas em nenhum momento Ana todo dia estava lá incomodando Eli, porque ela deixou no altar, ela entregou no altar. E nem tempo para isso Ana tinha mais, porque Ana gerou, Ana teve mais filhos. 5 filhos. Ela estava muito ocupada. Mas mesmo com toda a ocupação, aleluia, de ano em ano ela lembrava do que estava no altar. Porque todo ano, quando ela estava com amargura de alma, ela ia, aleluia, ano após ano, aleluia, pedir. E quando ela recebeu, ela continuou indo todo ano para, aleluia, agradecer, para ali ver o seu, aleluia, sua primícia, que ela deixou no altar. E ela pôde ver as bênçãos, aleluia, tanto na casa dela, quanto na vida de Samuel, que ela entregou no altar. E não é diferente. Quando nós entregamos no altar, nós deixamos no altar, nós vamos ver, aleluia, a recompensa do Senhor. Em todas as esferas das nossas vidas, nós vamos ver a mão do Senhor agir. O gerar do Senhor na minha e na tua vida vai acontecer. Basta uma ação, aleluia, sua, para uma reação do Senhor. A ação de Ana foi devolver. A reação do Senhor foi
igreja venha entender. Apressa a devolver o que é do altar. Se fez voto, apressa a cumprir o seu voto. Mas independente do voto, tem coisa que a gente não precisa voltar. Se nós lemos a Bíblia, nós entendemos que é do altar. E se é do altar, devolva ao altar. Porque Deus, Ele vai te recompensar. Amém? Que Deus continua abençoando cada um de nós, a igreja, aleluia. Que Deus continua, aleluia, nos dando graça, nos sustentando, nos abençoando.